Oi, gente, então a gente vai continuar a leitura de Grande Sertão Veredas e no último vídeo eu parei nesse parágrafo, então agora a gente vai continuar. E as ideias instruídas do Senhor me fornecem paz, principalmente a confirmação que me deu de que o tal não existe, pois é não? O arrenegado, o cão, o cramulhão, o indivíduo, o galhardo, o pé de pato, o sujo, o homem, o tisnado, o coxo, o temba, o azarape, o coisa ruim, o mafarro, o pé preto, o canho, o dubá-dubá, o rapaz, o tristonho, o não sei que diga, o que nunca se ri, os sem gracejos, pois não existe. E se não existe, como é que pode se contratar pacto com ele? E a ideia me retorna. De um mal imaginado, o Senhor me deu o lícito, que, ou então, será que pode também ser que tudo é mais passado, revolvido, remoto, no profundo, mais crônico, que, quando um tem noção de resolver a vender a alma sua, que é porque ela já estava dada vendida, sem se saber, e a pessoa sujeita está só certificando o regular de algum velho trato, que já se vendeu aos poucos, faz tempo? Deus não queira, Deus que roda tudo, diga o Senhor, sobre mim diga, até podendo ser de alguém algum dia ouvir e entender assim. Quem sabe a gente criatura ainda é tão ruim, tão que Deus só pode às vezes manobrar com os homens, mandando por intermédio do diá? Ou que Deus, quando o projeto que ele começa é para muito adiante, a ruindade nativa do homem só é capaz de ver o aproximo de Deus em figura do outro, que é que de verdade a gente pressente? Duvido 10 anos. Os pobres ventos no burro da noite. Deixa o mundo dar seus giros. Estou de costas guardadas, a poder de minhas rezas. De amar, de amo. Relembro de Adorim, minha mulher que não me ouça. Moço, toda saudade é uma espécie de velhice. Mas aí eu estava contando. Quando eu gritei aquele desafio raivoso, Diadorim respondeu o que eu não esperava. Tem discórdia não, Riobaldo amigo, se acalme. Não é preciso se haver cautela de morte com essa Ana dos Usa. Nem nós vamos com Medeiro Vaz para fazer barbaridade com a mulher e filhos pequenos daquele pior dos dois Judas, tão bem que mereciam, porque ele e os da laia dele têm costumes de proceder assim. Mas o que a gente quer é só pegar a família conosco prisioneira. Então ele vem, se vem, e vem obrigado para combates. Mas se você algum dia deixar de vir junto, como juro o seguinte, hei de ter a tristeza mortal. Disse, tinha tornado a pôr a mão na minha mão, no começo de falar, e que depois tirou, e se espaçou de mim. Mas nunca eu senti que ele estivesse melhor e perto, pelo quanto da voz, de uma voz mesmo repassada. Coração, isto é, estes pormenores todos. Foi um esclaro. O amor, já de si, é algum arrependimento. Abracei Diadorim como as asas de todos os pássaros. Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu agora matava e morria, se bem. Mas Diadorim mais não supriu o que mais não explicava. E quem sabe, para deduzir da conversa, me perguntou: Riobaldo, se lembra certo da senhora sua mãe? Me conta o jeito de bondade que era a dela. Na ação de ouvir, digo ao senhor, tive um menos gosto na ação da pergunta. Só faço o que refugo sempre quando o outro quer direto saber o que é próprio, o meu no meu. Ah, mas decide isso, o minuto,
vendo que só mesmo Diadorim era que podia acertar esse tento em sua amizade e delicadeza. Ao que entendi, assim devia de ser. Toda mãe vive de boa, mas cada uma cumpre sua paga prenda singular, que é a dela e dela, diversa bondade, e eu nunca tinha pensado nessa ordem. Para mim, minha mãe era a minha mãe, essas coisas. Agora eu achava. A bondade especial de minha mãe tinha sido a de amor constando com a justiça, que eu, menino, precisava. E a de mesmo no punir meus demazeios, querer bem as minhas alegrias. A lembrança dela me fantasiou, fraseou, só face de um momento, feito grandeza cantável, feito entre madrugar e amanhecer. Pois a minha mãe eu não conheci. Diadorim prosseguiu no dizer, e disse com corteza simples, igual quisesse falar, barra, beiras, cabeceiras, fosse cego de nascença. Por mim, o que pensei foi, que eu não tive pai, quer dizer isso, pois nem eu nunca soube autorizado o nome dele. Não me envergonho, por ser de escuro nascimento, órfão de conhecência e de papéis legais, é o que a gente vê mais nesses sertões. Homem viaja, arrancha, passa, muda de lugar e de mulher. Algum filho é o perdurado. Quem é pobre, pouco se apega. O giro no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, o Zezinho, o melhor meeiro, meu pai, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola, como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Está aí, está com uma mocinha cabocla em casa. 2 filhos dela já tem. Belo um dia ele tora. É assim, ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Eu, isto é, Deus por baixos permeios, e eu, isto é, Deus por baixos permeios. Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra, baixo da ponta da Serra das Maravilhas, no entre essa e a Serra dos Alegres, tapera de um sítio dito do Caramujo, atrás das fontes do Verde, o verde que verte no Paracatu. Perto de lá tem uma vila grande que se chamou Alegres. O senhor vai ver. Hoje mudou de nome, mudaram. Todos os nomes eles vão alterando. É em senhas. São Romão todo não se chamou de primeiro Vila Risonha? O cedro e o bagre não perderam o ser? O tabuleiro grande? Como é que podem remover uns nomes assim? O senhor concorda? Nome de lugar onde alguém já nasceu devia de estar sagrado. Lá, como quem diz, então alguém havia de renegar o nome de Belém, de Nosso Senhor Jesus Cristo no presépio, com Nossa Senhora e São José? Precisava de se ter mais travação. Senhor sabe, Deus é definitivamente, o demo é o contrário dele. Assim é que digo, eu que o Senhor já viu, que tenho retentiva, que não falta, recordo tudo da minha meninice. Boa foi. Me lembro dela com agrado, mas sem saudade, porque logo sufusa uma aragem dos acasos. Para trás não há paz. O Senhor sabe. A coisa mais alonjada de minha primeira meninice que eu acho na memória foi o ódio que eu tive de um homem chamado Gramacedo. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes. Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu.
ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco. O senhor sabe. Eu estava com uns 13 ou 14 anos. De sorte que, do que eu estava contando ao senhor, uma noite se passou, todo mundo sonhado satisfeito. Declaro que era em abril, em entrar. Medeiro Vaz, para o que traçava, tinha querido se adiar das restadas chuvas de março, dia de São José e sua enchente temposa, para pegar céu perfeito, com os campos ainda subindo verdes, pois visto a gente ia baixar primeiro por Campinas de Brejais e daí avançar aquilo que se disse, depois, porque era extraordinária verdade, logo conheci, não achei terrível. Tangemos, esbarrando 2 dias no Vespê. Lá se tinha boa cavalaria descansada, outros cavalos sob guarda de um sitiante amigo, João Engrácio, por nome. Nos caminhos ainda se lambuzava muita lama de ontem. Versar viagem a cavalo sem ter estrelas, só doido é quem faz isso, ou jaguns. Aquele João Engrácio falou. Esse era homem sério trabalhador, mas demais de simplório, e do que ele falava ele mesmo logo se ria, fortemente, mas erro era, porquanto Medeiro Vaz sempre soube rumo prático pelo firme. Modo mesmo assim, ele, João Engrácio, reparou na quantidade de comidas e mantimentos que a gente tinha reunido em tantos burros cargueiros, e que era despropósito, por amor daquela fartura, as carnes e farinhas, e rapadura, nem faltava sal nem café. De tudo, e ele, vendo o que via, perguntou aonde se ia, dizendo de querer ir junto. Bobou? Foi só o que o Medeiro Vaz indeferiu. Bobei, chefe. Perdão peço. João Engrácio reverenciou. Medeiro Vaz não era carrancista, somente demais, sisudez, a praxe, homem baseado. Às vezes, vinha falando surdo, de resmão. Com ele ninguém vereava. De estado calado, ele sempre aceitava todo bom e justo conselho, mas não louvava cantoria. Estavam falando todos juntos? Então Medeiro Vaz não estava lá. O que tinha sido antanha a história mesma dele, o senhor sabe? Quando moço, de antepassados de posses, ele recebera grande fazenda, podia gerir e ficar estadonho, mas vieram as guerras e os desmandos de jagunços. Tudo era morte e roubo, e desrespeito carnal das mulheres casadas e donzelas foi impossível qualquer sossego, desde enquanto aquele imundo de loucura subiu as serras e se espraiou nos Gerais. Então Medeiro Vaz, ao fim de forte pensar, reconheceu o dever dele, largou tudo, se desfez do que abarcava em terras e gados, se livrou leve como que quisesse voltar a seu só nascimento. Não tinha bocas de pessoa, não sustinha herdeiros forçados. No derradeiro fez o fez. Por suas mãos pôs fogo na distinta casa de fazenda, fazendão sido de pai, avô, bisavô, espiou até o voejo das cinzas. Lá hoje é Arvoredos. Ao que, aí foi aonde a mãe estava enterrada, um cemitériozinho em beira do cerrado. Então, desmanchou cerca, espalhou as pedras. Pronto, de alívios agora se testava. Ninguém podia descobrir, para remexer com desonra, o lugar onde se conseguiam os ossos dos parentes. Daí, relimpo de tudo, escorrido, dono de si, ele montou em ginete, com cachos d'armas, reuniu chusma de gente corajada, rapaziagem dos campos, e saiu por esse rumo em roda, para impor a justiça. De anos andava, dizem que foi ficando cada vez mais esquisito. Quando conheceu Joca Ramiro, então achou outra esperança maior. Para ele, Joca Ramiro era um único homem, par de França, capaz de tomar conta deste sertão nosso, mandando por lei de sobregoverno. Fato que Joca Ramiro também igualmente saía por justiça e alta política, mas só em favor de amigos perseguidos, e sempre conservava seus bons
haveres. E sempre conservava seus bons haveres. Mas Medeiro Vaz era de uma raça de homem que o Senhor mais não vê. Eu ainda vi. Ele tinha conspeito tão forte que perto dele até o doutor, o padre e o rico se compunham. Podia abençoar ou amaldiçoar, e homem mais moço, por valente que fosse, de beijar a mão dele não se vexava. Por isso nós todos obedecíamos. Cumpríamos choro e riso, doideira em juízo. Tenente nos gerais, ele era. A gente era os Medeiros Vazes. Razão dita, de boa cara se aceitou, quando conforme Medeiro Vaz com as poucas palavras, que íamos cruzar o liso do Sussuarão e cutucar de guerrear nos fundões da Bahia. Até o tanto houve, prezando, um rebuliço de festejo, o que ninguém ainda não tinha feito, a gente se sentia no poder fazer. Como fomos, dali do Vespê tocamos, descendo esbarrancados e escorregador. Depois subimos. A parte de mais árvores dos cerrados cresce no se caminhar para as cabeceiras. Boi brabeza pode surgir no caatingal, tresfuriado com o que de gente nunca soube. Vem feio pior que onça. Se viam bandos tão compridos de araras no ar que pareciam um pano azul ou vermelho, desenrolado, esfiapado nos lombos do vento quente. Daí se desceu mais e, de repente, chegamos numa baixada toda avistada, felizinha de aprazível, com uma lagoa muito correta, rodeada de buritizal dos mais altos. Buriti, verde que afina e esveste, beleza, e tinha os restos de uma casa que o tempo viera destruindo, e um bumbual por antigos plantado, e um ranchinho. Ali se chamava o Bambual do Boi. Lá a gente seria de pernoitar e arrumar os finais preparos. Eu estava de sentinela, afastado um quarto de légua, num alto retuso. Dali eu via aquele movimento, os homens enxergados tamanhinho de meninos, numa alegria, feito nuvem de abelhas em flor de araçá, esse alvoroço, como tirando roupa e correndo para aproveitarem de se banhar no redondo azul da lagoa, de donde fugiam espantados todos os pássaros. As garças, os jaburus, os marrecos e uns bando de patos pretos. Semelhava que por saberem que no outro dia principiava o peso da vida, os companheiros agora queriam só pular, rir e gozar seu exato. Mas uns 10 tinham de sempre ficar formando prontidão, com seus rifles e granadeiras, que Medeiro Vaz assim mandava. E de tardinha, quando voltou o vento, era um fino soprado seguido, nas palmas dos buritis, roladas uma por uma, e o bambual quase igualmente. Som bom de chuvas. Então, Diadorim veio me fazer companhia. Eu estava meio dúbito. Talvez quem tivesse mais receio daquilo que ia acontecer fosse eu mesmo. Confesso. Eu cá não madruguei em ser corajoso. Isto é, coragem em mim era variável. Naqueles tempos eu não sabia. Hoje é que sei que, para a gente se transformar em ruim ou em valentão, basta se olhar um minutinho no espelho, caprichando de fazer cara de valentia ou cara de ruindade, mas minha competência foi comprada a todos custos, caminhou com os pés da idade, e digo ao Senhor aquilo mesmo que a gente receia de fazer quando Deus manda, depois, quando o diabo pede, se perfaz. O danador, mas Diadorim estava a suaves. Olha, Riobaldo, me disse, nossa destinação é de glória. Em hora de desânimo você lembra de sua mãe, eu lembro de meu pai. Não fale nesses, Diadorim. Ficar calado é que é falar nos mortos. Me faltou certeza para responder a ele o que eu estava achando,
Que vontade era de pôr meus dedos de leve, o leve, nos meigos olhos dele, ocultando para não ter de tolerar de ver assim o chamado, até que ponto esses olhos, sempre havendo aquela beleza verde, me adoecido tão impossível. Dormiu-se bem. De manhãzinho, moal de aves e pássaros em revoo, e pios e cantos, a gente toda discorria. Se esparramava, atarefados, ajudando para o derradeiro. Os bogós de couro foram enchidos nas nascentes da lagoa e enqueridos nas costas dos burrinhos. Também tínhamos trazido jumentos, só modo para carregar. Os cavalos ainda pastavam um pouco, do capim-grama, que tapava os pés deles. Se dizia muita alegria, cada um pegava também sua cabeça d'água, e na capanga o diário de se valer com o que comer, paçoca. Medeiro Vaz, depois de não dizer nada, deu ordem de seguida. Primeiro, para adiante, foi uma turma de 5 homens, a patrulhazinha, constante que com a gente estavam 3 bons rastreadores, Suzarte, Joaquim, Beiju e Tipote. Esse Tipote sabia meios de descobrir cacimbas e grotas com um bebível. O Suzarte desempenhava um faro de cachorro-mestre. E Joaquim Beiju conhecia cada recanto dos Gerais, de dia e de noite, referido, deletreado, quisesse podia mapear planta. Saímos, semoventes. 6 novilhos gordos a gente repontava. Serviam para se carnear em rota. De repente, com a gente se afastando, os pássaros todos voltavam do céu, que desciam para seus lugares em ponto, nas frescas beiras da lagoa. A papeagem no buritizal, que lequelequeia. A ver e o sol, em pulo de avanço, longe na banda de trás, por cima de matos, rebentava aquela grandidade, dia desdobrado. Em o que afundamos num cerrado de Mangabal, indo sem envolvência até perto de hora do almoço, mas o terreno aumentava de soltado, e as árvores iam se abaixando menorzinhas, arregaçavam saia no chão. De vir lá só algum tatu, por mel e mangaba. Depois se acabavam as mangabaranas e mangabeirinhas. Ali onde o campo largueia, os urubus em vasto se espaciavam. Se acabou o capinzal de capim redondo e paspalho, e paus espinhosos, que mesmo as moitas daquele de prateados feixes, capins assins. Acabava o gramial, naquelas paragens pardas, aquilo vindo aos poucos dava um peso extrato, o mundo se envelhecendo no descampante. Acabou o sapé brabo do chapadão. A gente olhava para trás, daí o sol não deixava olhar rumo nenhum. Vi a luz. Castigo. Um gavião andorim. Foi o fim de pássaro que a gente divulgou. Achante, pois se estava naquela coisa, taperão de tudo, fofoocado a revesso. Era uma terra diferente, louca, e lagoa de areia. Onde é que seria o sobejo dela, confinante? O sol vertia no chão, com sal enfaiscava. De longe vês capins mortos e uns tufos de seca planta, feito cabeleira sem cabeça. As exalastrava a distância, adiante, alastrava a distância, adiante, um amarelo vapor, e fogo começou a entrar, com o ar nos pobres peitos da gente. Exponho ao Senhor que o sucedido sofrimento sobrefoi já inteirado no começo, daí só mais aumentava, e o que era para ser, o que é para ser são as palavras. Ah, por quê? Por quê? Juro que, pontual nos instantes de o raso se pisar, um sujeito dos companheiros, um João Bugre, me disse, ou disse a outro, do meu lado, o Hermógenes tem pauta, ele se quis com o capiroto. Eu ouvi aquilo demais. O pacto. Se diz, o Senhor sabe, bobeia, ao que a pessoa vai em meia-noite a uma encruzilhada e chama fortemente o cujo e espera.
Se sendo, há de que vem um pé de vento, sem razão, e arre se comparece uma porca com ninhada de pintos, se não for uma galinha puxando barrigada de leitões. Tudo errado, remedante, sem completação. O senhor imaginalmente percebe? O crespo, a gente se retém, então dá um cheiro de breu queimado, e o dito, o coxo, toma espécie, se forma, carece de se conservar coragem. Se assina o pacto, se assina com sangue de pessoa, o pagar é a alma. Muito mais depois. O senhor vê superstição parva? Estornadas. O Hermógenes tem pautas. Provei, introduzi. Com ele ninguém podia? O Hermógenes, demônio. Sim, só isto. Era ele mesmo. A gente viemos do inferno. Nós todos. Compadre meu que Elemém instrui. D'uns lugares inferiores, tão monstro, medonhos, que Cristo mesmo lá conseguiu aprofundar por um relance a graça de sua substância alumiável em as trevas de véspera para o terceiro dia. Senhor quer crer? Senhor quer crer que lá o prazer trivial de cada um é judiar dos outros, bom atormentar, e o calor e o frio mais perseguem, e para digerir o que se come é preciso de esforçar no meio, com fortes dores, e até respirar custa dor, e nenhum sossego não se tem. Se creio, acho proseável. Repenso no acampo na Macaúba da Jaíba, soante que mesmo vi e assaz me contaram, e outros, os rindades de regra que executavam em tantos pobrezinhos arraiais, baleando, esfaqueando, estripando, furando os olhos, cortando línguas e orelhas, não economizando as crianças pequenas, atirando na inocência do gado, queimando pessoas ainda meio vivas, na beira de estrago de sangues. Esses não vieram do inferno? Saudações. Se vê que subiram de lá antes dos prazos, figuro que por empreitada de punir os outros, exemplação de nunca se esquecer do que está reinando por debaixo. Entanto, que muitos retombam para lá, constante que morrem. Viver é muito perigoso. Então eu vou parar por aqui mais uma vez, né, com essa frase do Riobaldo, que ele sempre fala que viver é muito perigoso. Então, até o próximo vídeo, pessoal.